Mestre em Direito Empresarial pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e doutor em Direito Internacional pela Universidade de Valência, na Espanha, o advogado Daniel Amin é um dos nossos convidados aqui hoje. Antes, a conversa é com o escritor Amaury Rodrigues, mestre e doutor em Teoria Literária pela Universidade de Brasília. Eles revelam detalhes das publicações, elegem os escritores preferidos e adiantam as próximas obras. Paulista radicado em Brasília, o romancista Amaury Rodrigues tem 2 livros lançados e prepara agora o 3º. Amaury, bem-vindo. Obrigado. Você sempre gostou de ler? Sempre. Eu leio, a lembrança mais remota que eu tenho é de 1958, quando eu tinha 7 anos de idade e estava no primeiro ano do grupo escolar e a cartilha que nós estudávamos na época era a cartilha Caminho Suave. E, embora eu já tenha ido para a escola semi-alfabetizado, porque eu sou o mais novo de 5 irmãos, e enquanto eles estudavam, eu ficava ao redor, e nessa de ficar ao redor deles, eu acabei aprendendo alguma coisa. Você aproveitou? Isto. Mas a lembrança mais remota que eu tenho é da cartilha Caminho Suave e de um poema de um simbolista chamado Bernardino Lopes. E de escrever? Você sempre gostou também? Sempre gostei. Sempre gostei de escrever, até porque saí de casa muito cedo também, e eu sou do tempo que para se comunicar com a família a gente tinha que escrever, né? Não havia celular. Era carta. Era carta, então sempre, mas independente disso, sempre gostei de escrever. Você tem 2 livros publicados. Sim. Estou com eles aqui e vou puxar o mais recente. Acaba de ser lançado, O Ainda Não Dura Para Sempre. Seu primeiro romance. Este é o meu primeiro romance publicado. O que você trata aqui, Amaury? Este romance, quando eu pensei neste romance, eu tive algumas preocupações. Uma delas foi no sentido de fazer um romance que, em algum aspecto, fosse inovador. E este romance, por ser uma metáfora do Brasil, ele traz uma série de personagens, tem um número muito grande de personagens. Na verdade, esses personagens são representados por alguns que têm uma atuação um pouco mais efetiva. E em se tratando de Brasil, um texto que tem a pretensão de falar sobre o Brasil, ele precisa contemplar personagens negros até para que esta obra seja honesta. Porque uma obra literária pode não ser a expressão da verdade, mas ela precisa ser honesta. Esta frase não é minha, mas é uma frase a qual eu tenho muito respeito e acho que, acima de tudo, é uma frase verdadeira. Não é um romance que trata do negro, que trata da questão do negro, mas eu entendo que um texto que pretende falar do Brasil precisa elencar alguns temas, e dentre esses temas elencados não há como prescindir da questão da escravidão, que é uma questão que foi mal engendrada, uma questão que foi mal desdobrada, uma questão que foi mal resolvida e que as implicações desses desdobramentos estão ainda hoje no Brasil. E eu tenho vários personagens negros nessa narrativa, e a inovação que eu trago com esses personagens é que esses personagens negros, eles têm voz, têm vez e não têm cor. São personagens antes de serem negros. Exceção feita a 2 deles, mas na maioria o leitor vai chegar ao final da narrativa sem perceber que alguns deles são personagens negros. Essa foi a primeira inovação. Esta é a primeira inovação. E as outras? A segunda inovação é que esses personagens negros, que têm consciência da sua condição de negros, eles não se referem aos seus antepassados como escravos. Eles se referem aos seus antepassados como escravizados, partindo do pressuposto que os negros que vieram para o Brasil não eram escravos. Eles se tornaram escravos aqui por circunstâncias que todos nós já sabemos. Consequentemente, essa terminologia que perpassa toda a obra, havendo predomínio do termo escravizado, muda a perspectiva, muda a percepção e muda, inclusive, a compreensão, não só sobre esse evento social. E a terceira inovação que eu introduzo nesta obra está no último capítulo, em que apenas a primeira página do último capítulo é uma página convencional como as outras, uma página branca com letras pretas. A partir da segunda página passa a haver um jogo cromático gradativo, passando de preto para branco.
até que num determinado momento do capítulo, a partir de um determinado momento, todas as páginas são pretas com letras brancas. Agora, é preciso que se diga que este jogo cromático, ele não se pronuncia por si só. Este capítulo é um capítulo que se pronuncia a partir da associação da linguagem verbal com a linguagem visual, que se dá exatamente por meio deste jogo cromático. E este processo, ele é determinante para a compreensão do capítulo, para a compreensão da obra e, inclusive, para a compreensão do título da obra. E o que te levou a trazer essas inovações? O que te motivou, Amaury? Como leitor e como pesquisador de literatura, eu tenho uma inquietação, sempre tive uma inquietação com a literatura brasileira dos últimos 30 anos, porque é próprio da literatura uma disposição em olhar para a sociedade, em desferir um olhar crítico para a sociedade na qual ela se insere, quando a sociedade na qual essa literatura está inserida passa a ter comportamentos, eu diria que pouco recomendáveis, e eu estou aqui usando um eufemismo, né? Mas quando a sociedade passa a ter um modus operandi marcado pela preferência por mazelas, vamos assim dizer. Nesses momentos, historicamente, as literaturas em geral olham criticamente para a sociedade. Se nós nos reportarmos ao século XVII, princípio do século XVII no Brasil, nós vamos perceber que os expoentes da literatura, neste momento, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos Guerra, que são dois grandes escritores, dois grandes nomes da literatura brasileira, desferem olhares críticos para a sociedade, no caso a sociedade da Bahia. Gregório de Matos Guerra, num dos seus poemas mais bem elaborados, num jogo entre pergunta e resposta, ele vai dizer: o que falta nesta cidade? Verdade. O que mais, por sua vez, honra? Honra. Falta mais que se lhe exponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a verdade a exalta, numa cidade onde falta vergonha, honra e verdade. Isso está na obra de Gregório, no princípio do século XVII, reproduzindo um olhar que ele desfere para uma sociedade muito menos comprometida com este tipo de comportamento, para um clero muito menos envolvido com comportamentos inaceitáveis, e para uma classe política já corrupta, mas muito menos corrupta que a classe política de hoje. E o Padre Antônio Vieira, também nesta época, entre outras coisas, prega o sermão sobre a cegueira, que é uma crítica que ele faz ao clero, que faz à sociedade, que faz à classe política. E um dos mais belos sermões de Padre Vieira é exatamente o sermão que ele prega, que é o sermão de Santo Antônio aos peixes, que ele vai pregar aos peixes porque os homens estão surdos. Isto no princípio do século XVII, com uma sociedade muito menos envolvida com o clero e com uma classe política muito menos envolvida com mazelas, como acontece hoje. Você retoma aí a parte histórica, porque você analisou isso no seu doutorado e o fruto dele está aqui. Presença e silêncio da colônia à pós-modernidade. Sinais do personagem negro na literatura brasileira. O que você estudou? O que você mais se dedicou aqui? A minha tese é resultado de uma pesquisa que eu fiz ao longo de 500 anos da produção literária no Brasil. Especificamente sobre o personagem negro, que é um personagem que está presente na literatura brasileira, sempre esteve, mas esteve sempre silenciado, apesar de presente, sempre silenciado. Um personagem sem voz, que o leitor toma contato com ele por intermédio de um narrador em terceira pessoa. Ao contrário do que acontece no meu livro, que os personagens são dotados de voz. Eles se manifestam, né? Eles expressam as suas angústias, os seus sentimentos, as suas alegrias, as suas tristezas. São personagens que se sentam à mesa para fazer refeição como qualquer outra pessoa, que fazem a higiene manual antes de fazer as suas refeições. Não são estereotipados. Não são estereotipados. Então, esse estereótipo e esse estigma que a literatura imprime no personagem negro, eles são abolidos no romance O Ainda Não Dura Para Sempre e são destacados na minha tese
num trabalho que eu fiz e que eu constatei que apenas 2 livros ao longo de 500 anos fogem deste lugar comum. Quais? É o Emparedado de Cruz e Souza, que é uma prosa poética do século XIX, e é um Defeito de Cor já no princípio do século XXI, de Ana Maria Gonçalves. Hoje mudou ou ainda não? Não mudou, pelo menos no que diz respeito às obras canônicas, né? Porque tem muita gente escrevendo como eu, que são livros que ainda não têm espaço na mídia, que ainda não estão na academia. E é lógico que nesse sentido as coisas mudaram, mas do ponto de vista acadêmico não mudou, continua a mesma coisa. Você citava aqui, Amaury, algumas das suas referências, alguns escritores. Você tem escritores preferidos? Bem, na poesia eu gosto muito de Camões, gosto muito de Fernando Pessoa, e no Brasil eu tenho uma admiração muito grande por Manuel de Barros. Agora eu leio poesia de uma forma geral. Agora, eu sei que você está preparando mais um livro aí. O que você pode contar? O que você pode contar aqui para a gente? Eu já estou num avançado processo de elaboração mental, né, para um romance que devo iniciar brevemente a redação, mas é um romance que eu prefiro manter em segredo porque é uma grande ousadia e neste exato momento eu acho que o sigilo a respeito desse romance é a melhor alternativa, mas já está num processo avançado de elaboração mental e eu pretendo também ser bastante inovador nesse romance. Fala só sobre o que é. Isso. Sobre o que é? É um romance que o personagem está no ventre materno em gestação. Mais do que isso? Mais do que isso não dá para revelar. E você já sabe quando vai publicar? Eu pretendo publicar em 2018, até porque é um livro que vai exigir muito de mim, né? Vai exigir muito e é um livro que eu pretendo também, depois de terminado, eu pretendo dar a ele um tempo de hibernação para depois eu partir para a publicação. Amaury, muito obrigado, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu é que agradeço. Esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a conversa continua, dessa vez com o advogado Daniel Amin. Não saia daí, é só um minutinho. Um encontro notável do piano, da voz e do violão. Uma fina mistura de onde se extrai música brasileira contemporânea de qualidade. No refrão desta semana, Cais Trio. Refrão, é na música que a gente se entende. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o advogado Daniel Amin, que está aqui comigo. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite. Você tem 14 livros publicados. Daniel, quais são os seus temas? O que você gosta de escrever? Qualquer autor de direito e de direito mercantil, naturalmente, vai buscar, na medida que aprofunda o seu estudo, também o estudo do direito internacional. Então, por quê? Porque seria um espaço mais filosófico para as discussões do direito, menos dogmático. Eu publico muita coisa dentro do direito mercantil, especificamente empresarial, mas também muita coisa dentro do direito internacional, porque, como eu disse, é uma área que também muito me interessa. Dos 14, a gente selecionou aqui 3 para conversar. Vou começar aqui, então, pelo mais recente. Contratação internacional, algumas espécies de contratos mercantis. O que você defende aqui? É um livro que tem vários temas de direito mercantil e de contratos mercantis tratados sob a ótica do direito internacional. De novo, é aquela vinculação entre um mundo mais dogmático e um mundo filosófico. Bom, para o segundo livro aqui, A Nova Ordem Mundial e os Conflitos Armados. Diferente desse primeiro. Muito diferente. Aí já é uma obra no âmbito do direito internacional mesmo e do direito humanitário. Isso o que é? Não é direitos humanos, é o direito da guerra. Então, essa é uma obra que trata do direito da guerra, dos conflitos entre estados, dos conflitos entre estados desestruturados. Os conflitos modificaram muito
nos últimos anos. Hoje a realidade nossa já não é mais uma realidade que existia de conflito entre países e estados, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vive um conflito de estados que não são presentes como estados e que, de alguma forma, são muito atuantes no cenário internacional. São novas formas de organização do poder e novas formas de organização do poder que desestabilizam os poderes postos constitucionalmente, as estruturas estatais. Então, vou dar um exemplo. O Estado Islâmico, ainda que se chame Estado Islâmico, não é um Estado reconhecido internacionalmente e gera um impacto enorme no mundo em função dos seus conflitos e do terrorismo. Esse livro tenta abordar isso e abordou há muito tempo atrás. Esse livro é de 2002 e nós começamos a abordar essa temática lá naquela altura. A queda das Torres Gêmeas em 2001, essa queda chocou o mundo. Claro. No ano passado a gente teve 2 episódios na França, esse ano na Turquia, na Indonésia. Esses episódios de terrorismo vão se tornar cada vez mais comuns? Qual que é a sua avaliação? Espero que não. Todos esperamos. Mas, na verdade, a minha percepção é que o Estado não sabe como lidar com esse problema. Ocorreu uma internacionalização do movimento terrorista, então o mundo ainda não sabe como enfrentar esse problema. Eu, infelizmente, acredito que nos próximos anos nós vamos ter mais dificuldades com conflitos e com terrorismo internacional. E o que fazer? Talvez estudar mais, aprofundar mais, tentar perceber qual é a reação dessas pessoas e por que essa forma de atuação. E aí eu vou aproveitar para dizer uma coisa que eu acho que é bastante interessante, Paulo. Eu acabei de reler, na verdade, um livro de um grande autor que ele chama Amin Maalouf. Ele é Amin também, como eu, ainda que esse sobrenome não é sobrenome, é um nome, é a forma de construção do nome em árabe. O Amin Maalouf, ele escreveu um livro há muito tempo atrás, e eu reli agora. Ele é um grande autor libanês, radicado na França já há muito tempo, sobre as cruzadas vista sob os olhos dos árabes. Las Cruzadas sobre os olhos de los árabes, o título que eu li porque ele é em espanhol. E ele faz ali uma abordagem de como seria, naquela altura, uma abordagem tanto histórica quanto sociológica, de como foi a percepção que o mundo árabe teve quando das cruzadas lá em 1300, a partir de 1300 e qualquer coisa. E a gente percebe, lendo o livro e vendo os documentos históricos e de tudo que ele juntou de documentação demonstrando a percepção daquele mundo daquela altura, que eles perceberam aquilo como uma verdadeira invasão. Uma invasão de povos que queriam conquistar, de povos que tinham uma força militar relevante, mas que tinham inclusive uma matriz política e social muito diferente, divergente, e que naquela altura, inclusive, eram vistos como socialmente menos avançados. E aí, talvez isso perdure no sentimento desses povos. Eu não tenho isso tão claro, não sei se é realmente tão claro isso, mas eu percebo que existe mesmo uma percepção de mundo ou de forma de organização de mundo e de sociedade divergente, diferente, e aí nós temos que aprender a lidar com isso. Nós não sabemos ainda como lidar com isso. O mundo se construiu muito, pelo menos nos últimos 500 anos, com uma visão muito ocidentalista, que é a nossa e que é o que nós entendemos, defendemos e acreditamos na democracia, na liberdade de expressão, mas que o mundo, maior parte do mundo, não foi assim organizado. Talvez não seja para todos isso. Eu espero que sim, eu espero que seja para todos, porque eu acredito que é um bom sistema e um bom modelo de sociedade e de organização, mas a gente tem que, de alguma forma, demonstrar para o mundo que isso vale a pena. Não adianta a gente tentar construir um modelo de imposição, porque nós não vamos conseguir esse modelo de imposição, talvez, em algumas regiões. Ainda sobre o direito internacional, a gente tem a sua tese de doutorado. Certo. E o que você defendeu aqui, Daniel? Eu defendi, a tese de doutorado, ela foi publicada em livro também fora do Brasil, ela trata da concentração empresarial. Aí, de novo, é o mundo do direito internacional privado. Então, ela trata da concentração empresarial e da concentração de capital e da necessidade de um sistema de controle das concentrações. A gente vê claramente assim, o fluxo de capital hoje, e não é de agora, ele é essencial para o desenvolvimento e até para a tentativa de construção de uma homogeneização do entendimento da sociedade ocidental. Então, para nós, o fluxo de capital e a liberdade de circulação de capitais é essencial para o funcionamento da atividade.
A necessidade de circulação, atividade econômica, a necessidade de circulação de pessoas também, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Hoje não tem como mais imaginar, o Brasil é uma economia relevante no mundo, ainda que hoje tenhamos problemas nesse momento, mas uma economia relevantíssima no mundo, sexta, sétima, oitava economia do mundo, aonde dos 100 maiores grupos econômicos do mundo, 98 atuam diretamente no Brasil, seja produzindo ou distribuindo seus bens e serviços. Consequentemente, como isso funciona? Como que funciona essa internacionalização da atividade empresária? E isso foi o que eu tentei tratar na minha tese. Então, qual era o mecanismo, ou qual é o mecanismo de internacionalização da atividade empresária e do capital? E depois, quais os efeitos que isso gera na sociedade, na vida em sociedade e nos estados? E quais são os mecanismos que o Estado tem para promover, de alguma forma, se não o controle, pelo menos o acompanhamento dessa internacionalização de capital? Quando eu estou tratando de dois temas, veja que nós tratamos aqui de duas obras, uma falando de conflitos armados, a outra falando de internacionalização de capital. Mas hoje, qual é a forma de atuação das células terroristas espalhadas pelo mundo? Através da internacionalização do capital. A gente falou bastante aqui, Daniel, sobre as publicações. Para publicar 14 livros é preciso ler bastante. Com certeza. Você tem autores, escritores preferidos? Tem muitos autores preferidos. E aí eu não quero nem me referir aos autores do direito. Eu vou me referir à literatura, porque esse é um programa de literatura. Então, assim, eu tenho, na verdade, algumas escolas que eu gosto de ler. Escolas de redação e de literatura. Eu gosto muito da literatura latino-americana. E aí, na literatura latino-americana, claro que eu gosto muito de grandes autores brasileiros, eu sou mineiro, então, claro, o Drummond não poderia não fazer parte dessa lista, e gosto muito e leio muito, Rubem Fonseca, tem vários autores brasileiros que eu gosto muito de ler. Mas eu gosto muito de ler também alguns autores latino-americanos. Então, por exemplo, eu gosto muito de ler Julio Cortázar, eu gosto muito, eu acho que ele tem uma forma de redação um pouco aguerrida, um pouco que rompe com o sistema normal de construção da literatura na Latinoamérica. Então eu gosto muito. Eu gosto muito de ler o Roberto Bolanho, que eu acho um grande autor, que falecido há pouco tempo, que fez grandes obras e que construiu uma literatura muito interessante, com aquela visão muito dividida de mundo que também existe no Chile e que de alguma forma está na obra dele, e eu gosto muito. Eu gosto muito de autores ibéricos, a minha formação mestrado, doutorado, foi tudo na Península Ibérica, então eu gosto muito. Então lá eu tenho grandes autores que gosto muito. Saramago, um cara que tinha uma forma de redação muito particular, que não punha ponto final nas frases e que com o tempo, no início para ler isso é um pouco complicado, com o tempo você vai percebendo, sem a pontuação, qual é a dinâmica da redação e você encontra os espaços na redação quando vai ler sem pontuação. Então, eu sempre gostei muito. Tem um autor particular português que eu gosto muitíssimo, que é o Miguel Torga, que foi indicado algumas vezes, 3 vezes pelo que eu me lembro, para o Nobel de Literatura e nunca ganhou. Ele estava no grupo pré-indicado e nunca ganhou. O Saramago foi o primeiro de língua portuguesa que ganhou o prêmio. E o Miguel Torga, para mim, é o meu grande autor da Península Ibérica. E por quê? A redação dele é uma redação muito interessante, a forma de construção, e porque tem alguma identidade comigo, eu não tenho dúvida. Tem uma passagem interessante que o Miguel Torga, ele é muito reconhecido internacionalmente, e o Miguel Torga, ele morou, eu sou mineiro do interior de Minas, ele morou um tempo, muito na sua infância, na minha cidade, em Leopoldina, Minas Gerais, numa fazenda em Leopoldina, e foi aonde ele começou a escrever. Então ele tem uma primeira obra, Diários da Montanha, que é a primeira coisa que ele escreveu lá no interior de Minas Gerais, contando um pouco a sua passagem, a sua experiência, como é que era a sua vida naquele local. Depois ele volta para Coimbra, ele se formou em Coimbra, se formou em medicina em Coimbra, ele volta para Coimbra e vai estudar em Coimbra, se forma, começa a clinicar e continua escrevendo. Ele foi um grande escritor, como médico, na verdade, ele foi um grande escritor. E publicou muitas obras, ele tem muita coisa publicada, é um autor muito reconhecido internacionalmente, tanto assim que teve na pré-seleção 3 vezes para o Nobel de Literatura, e eu cheguei, quando fui fazer meu mestrado em Coimbra, eu cheguei a conhecer o Miguel Torga, ele já velhinho, ele tinha uma clínica,
médica, um consultório médico, na Praça da República, no centro de Coimbra, num segundo andar, num sobrado. Então eu fui lá para conhecê-lo e sentei, conversei com ele um tempo, e ele me falou um pouco das obras, e fui porque aí me apresentaram por eu ser da mesma cidade onde ele tinha começado a sua inspiração. Então é um autor assim que eu acredito muito e vejo muito uma realidade muito profunda, um sentimento muito profundo na sua redação. Vou fazer uma pequena pausa então aqui, Daniel, para lembrar um pouquinho da vida e da obra então de Miguel Torga. Nascido em 1907, o médico e escritor Miguel Torga publicou poesia e prosa. A estreia foi em 1928, com Ansiedade. Lançou mais de 40 obras ao longo da vida e, por conta delas, recebeu o Prêmio Camões, o mais importante da literatura de língua portuguesa, em 1989. Torga morreu em 1995, aos 87 anos de idade. Daniel, é isso. O tempo terminou. Muito obrigado pela participação, pelos livros, pelo conhecimento trazido aqui no Iluminuras. Eu agradeço muito ao convite, para mim foi um prazer e fiquei muito satisfeito de aqui estar. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.